Vamos que vamos então. 5410 parte 3. Aqui fala de uma coisa que está caindo muito na nas provinhas agora, que é o DR. O uso do dispositivo de proteção à corrente, diferencial residual, concorrente, diferencial residual nominal é igual ou inferior a 30 MA. É reconhecido como proteção adicional contra choques elétricos. Beleza? A gente pula para cá agora. A utilização de tais dispositivos não é reconhecida como constituindo em si uma medida de proteção completa e não dispensa em absoluto o emprego de outras medidas de proteção estabelecidas no 5122 e 5125. Beleza? Então vamos lá. Casos em que o uso do DR é obrigatório. Além dos casos especificados em seção 9, qualquer que seja o esquema de aterramento deve ser objeto de proteção adicional por dispositivo a corrente diferencial residual e corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 MA. A. Os circuitos que sirvam a ponte de utilização situados em locais contendo banheiro ou chuveiro. Aquele circuito tem que ter um DR. B. Circuitos que alimentam tomadas de corrente situados em áreas internas que possa vir alimentar um equipamento exterior. Circuitos em locais de habitação sirva a pontos de utilização situados em cozinhas, copas, lavanderias, área molhada em geral, né? Garagem, demais dependências internas molhadas em uso normal de lavagem. É a hora que o cara toma um choque mesmo e vai pro beleléu. Beleza? E em circuito, em edificações não residenciais, sirvam a pontos de tomada situadas em cozinhas. Copa, mesma coisa. Sujeito à lavagem. No que se refere à tomada de corrente, a exigência do IDR de alta sensibilidade se aplica às tomadas de corrente nominal de até 32 amperes. No que se refere a tomadas de corrente, a exigência de proteção adicional por R de alta sensibilidade se aplica a tomadas com corrente nominal de até 32 amperes. 2. A exigência não se aplica a circuitos ou setor de instalação concebidos em esquemas IT, ou LT, sei lá, visando garantir a continuidade de serviço, quando essa continuidade for indispensável à segurança de pessoas e preservação de vidas, como por exemplo limitação de sala cirúrgica ou limitação de segurança. Admite-se a exclusão na linha D dos pontos de alimentação de aparelhos de iluminação posicionados a uma altura de igual ou superior a 2,5 metros. Entendi. Voltamos aqui, demos um belo pulo para falar essa parte aqui, ó. A veia com isolação azul clara de um cabo multipolar pode ser usada para outras funções, que não a de condutor neutro, se o circuito não possuir condutor neutro, ou se o cabo possuir um condutor periférico utilizado como neutro. Beleza? Agora a gente vai para a parte legal aqui, ó. 62381. Em instalações de estabelecimentos industriais podem ser utilizados condutores de alumínio, desde que, simultaneamente, a seção nominal dos condutores seja igual ou superior a 16 mm, a instalação se alimentada diretamente por subestação de transformação transformador a partir de uma rede de alta tensão ou por sua fonte própria, e a instalação e manutenção seja realizada por pessoas qualificadas. Em instalações de estabelecimentos comerciais podem ser utilizados condutores de alumínio desde que, simultaneamente, a seção nominal dos condutores seja igual ou superior a 50 mm. Os locais exclusivamente de tabela. Instalação e manutenção a pessoas qualificadas. Agora vamos entrar na parte de condutores. Condutores de fase e condutor neutro. Seção dos condutores de fase. A seção dos condutores de fase, circuito corrente alternado e circuito vivo em circuito corrente contínua, não deve ser inferior ao valor pertinente no valor da tabela. Iluminação e meio, força tomada 2,5. Circuito de controle meio. Isso aqui é uma questão já, ó. Circuito de sinalização e circuito de controle meio. Circuito de força 10,
10 por. Circuito de sinalização e circuito de controle 4 por. Linhas flexíveis ou cabos isolados. O mais importante é isso aqui, ó. 1,5, 2,5 e meio. Condutor neutro. O condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito. Não pode. O condutor neutro de um circuito monofásico deve ter a mínima seção do condutor fase. Quando o circuito trifásico com neutro, a taxa da terceira harmônica e seus múltiplos for superior a 15%, a seção do condutor neutro não deve ser inferior a dos condutores de fase, podendo ser igual a condutores de fase se a taxa não for superior a 33%. Agora a gente parte aqui para quedas de tensão. Em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser superior aos seguintes valores, dados em relação ao valor da tensão nominal de instalação. 7% calculados a partir dos terminais secundários do transformador, MTBT, no caso, transformadores de propriedade de unidade consumidora. 7% calculados a partir dos terminais secundários do transformador. 5% calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto de entrega com fornecimento da tensão secundária da distribuição. 7% calculados a partir dos terminais C do gerador, no caso de grupo gerador próprio. As conexões devem ser realizadas de modo que a pressão de contato independa do material isolante. É vedada a aplicação de solda a estanho na terminação dos condutores para conectados a bornes ou terminais de dispositivos elétricos. A coisa que cai muito nessa norma também é o seguinte, ó. As dimensões internas dos eletrodutos de suas conexões devem permitir que, após a montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Para tanto, a taxa de ocupação de eletroduto, dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos, calculados com base no diâmetro externo e a área útil de seção transversal do eletroduto, não deve ser superior a 53% no caso de um condutor, 31% no caso de dois condutores, 40% no caso de mais condutores. Aqui é uma coisa que eu não sabia, ó. Nos trechos contínuos de tubulação, sem interposição de caixa ou equipamentos, não devem exceder a 15 metros de comprimentos dentro da identificação e 30 metros em áreas externas. Se os trechos forem retilíneos, se os trechos incluírem curvas, o limite de 15 metros ou de 30 metros reduz 3 metros para cada curva de 90. Essa eu não sabia, nem eu. Vamos lá, pessoal. Como prevenção contra os efeitos de movimentação de terra, os cabos devem ser instalados em terreno normal, pelo menos a 70 cm de profundidade. Em profundidade, deve ser aumentada para 1 metro de travessia de veículos, e incluindo uma faixa adicional de 50 cm de largura de um lado de outros dessas vias. Essas profundidades podem ser reduzidas em terreno rochoso, ou e quando os cabos estiverem protegidos, por exemplo, por eletrodutos que suportem sem danos a influência externa presente. Deve ser observado um afastamento mínimo de 20 cm entre as duas linhas elétricas enterradas que venham a se cruzar. Deve ser observado um afastamento mínimo de 20 cm entre uma linha elétrica enterrada e qualquer outra linha não elétrica, cujo seu percurso adivinho se cruze da linha elétrica. Esse afastamento, medido entre os pontos mais próximos das duas linhas, pode ser reduzido se as linhas elétricas e as não elétricas forem separadas por meio de proporciones de segurança equivalente. As linhas elétricas enterradas devem ser sinalizadas ao longo de sua extensão por um elemento de advertência, por exemplo, fita colorida, sujeito a deterioração situada no mínimo a 10 cm acima da linha. Os condutores nus devem ser instalados de forma a que seu ponto mais baixo observe as seguintes alturas mínimas em relação ao solo: 5,5 metros quando houver veículos pesados, 4,5 metros quando houver veículos leves, 3,5 quando houver passagem exclusiva de pedestres.
Os condutores nus devem ficar fora do alcance das janelas, sacadas, escadas, saída de incêndio, terraços, locais análogos. Para que esta prescrição seja satisfeita, os condutores devem atender a uma condição seguinte: estar a uma distância horizontal ou igual ou superior a 1,20 m, estar acima do nível superior das janelas, estar a uma distância vertical igual ou superior a 3,5 m acima do piso da sacada, terraço ou varandas, estar a uma distância vertical superior a 50 cm abaixo do piso de sacadas, terraço ou varandas.